O tema dessa aula é método ancestral. Esse é o método de vinificação mais antigo para se produzir um espumante. Eu vou ficar do lado aqui da tela porque a gente vai ter muita informação para colocar aqui do lado para vocês conseguirem entender um pouquinho mais. Esse método veio à fama recentemente, apesar de ser o método mais antigo, exatamente pelo número crescente de vinhos naturais no mercado. O método ancestral foi registrado em 1531 no sudeste da França, lá embaixo, na região de Limoux. É ali que se faz o espumante método ancestral, assim como o cremant que nós provamos outro dia. Ou seja, a região ela produz vários estilos de vinho e a apelação de origem controlada também é diferenciada. Então, só para deixar claro, a mesma região tem vários AOCs, apelação de origem controladas. A que nós falamos inicialmente foi a AOC Cremant de Limoux, que tomamos uma garrafa e provamos quando falamos dos cremants franceses. E aí é permitido um corte de caças uvas, incluindo Chardonnay. Depois nós temos a AOC Blanquet de Limoux, que é o método mais antigo, o primeiro espumante registrado, e essa apelação de origem controlada é de 1938, e ele é produzido com 90% da uva Moussaka e um corte de até 10% de Chenin Blanc ou Chardonnay, um pouquinho de cada uma. E a gente tem a AOC Blanquet método ancestral de Limoux, que é a apelação que faz pelo método ancestral, e aí sim o espumante tem que ser 100% com a uva Moussaka. Então, a gente tem 3 apelações de origem controlada de espumantes numa mesma região. É só para vocês entenderem e não pensarem que é tudo a mesma coisa, principalmente se encontrar isso no rótulo de uma garrafa. O Blanquet de Limoux, apesar de ser o primeiro registro, ele quebrou bem essa flexibilidade até do prazo das linhas com 9 meses, ela pode ser filtrado, então quebrou. E ficou o método ancestral sendo a apelação de origem controlada para quem faz ainda esse espumante pelo primeiro método de produção do espumante. Mas vamos falar como surgiu então esse espumante e como é o método ancestral. O espumante surgiu por um acidente. Os registros dizem que em 1931 os monges relataram em seus registros que o vinho que eles tinham feito se tornou uma bebida diferente, com borbulhas. O que acontece é que ao colherem e fazer os seus vinhos ainda no verão, não se notava que as leveduras poderiam voltar a trabalhar depois do rigoroso inverno. Então, se fazia o vinho e você, como não fermentava 100% todo o açúcar daquele vinho e ele não era filtrado, as leveduras que ficavam calminhas no inverno, no outono, tanto no outono e inverno, que são épocas frias, voltavam ativa na primavera, que é quando esquentava o clima. Limoux é uma região muito fresca, muito fria, tem muitas influências ali das montanhas e por isso no inverno é muito rigoroso. E ao chegar a primavera, aquelas leveduras acordavam e voltavam a trabalhar, mas esse vinho já estava engarrafado. E ao abrir a garrafa, a surpresa é que tinham borbulhas e um vinho diferente. Porque se o CO2 não pode sair da garrafa, ele se dissolve no vinho e por isso criam-se as borbulhas, o perlage. Já aprendemos isso no método tradicional. E então foi-se criado acidentalmente o espumante pelo método ancestral. A rolha também tem registros que vêm daí. Os monges viajavam muito a Catalunha, que é uma região que tem as florestas com árvore do sobreiro, e se colhia aí a cortiça para fechar embalagens de formas em geral, e resolveram também aplicar ao vinho, ao espumante. Obviamente que se você fizer o método ancestral por si só, é muito simples, mas você vai ter um espumante turvo, um espumante com borbulhas grandes, sem controle nenhum de açúcar, e isso obviamente com o passar dos anos e das gerações, devido até o interesse do mercado e do comércio, foi mudando. Então nós vamos explicar passo a passo como é feito, lembrando que esse nome método ancestral pode ser encontrado com outros nomes, como rural, artesanal e gaiaquá. Eu vou colocar os 3 nomes aqui do lado, que aí você vai entender
como você pode encontrar isso até, dependendo se for de Gaillac, né, o espumante, eles vão colocar método Gaillac 4. Então você vai ter essas opções de encontrar na ficha técnica o método de produção de espumante ancestral. Começamos com o método ancestral mais básico de todos, que é exatamente o mosto da uva prensada, que é colocada diretamente em um tanque e vai sofrer uma fermentação parcial dessas uvas, não é total, se fermenta até um certo estágio, e aí ao fermentar até esse certo estágio, eles vão resfriar a temperatura e vão engarrafar para finalizar essa fermentação na garrafa. É exatamente como se fazia tempos atrás, só que esse resfriamento acontecia naturalmente pelo clima, o outono chegava, o vinho era então colocado em garrafas e ficava ali guardadinho, esperando chegar a primavera para voltar ativa. Então, o primeiro método ancestral é exatamente isso. Se faz o vinho básico, não o vinho básico, desculpa, se faz esse mosto, ele vai fazer um vinho com teor alcoólico mais baixo, um teor de açúcar mais alto, ele vai ser trasfegado para as garrafas e vai ser fechado com a tampa coroa normalmente. E ali ele vai ficar, e ali ele vai para o mercado ser comercializado. Ele não sofreu, ele não tem um vinho base, ele não sofreu adição de licor de tiragem, que seriam mais leveduras e açúcar para causar uma nova fermentação e mais intensa. Ele não sofreu processo de remoagem, que é a volta das garrafas, porque você não vai fazer o dégorgement, que é a retirada das leveduras mortas. Ele vai para o comércio exatamente como ele é. E a sugestão desse espumante é que você deixe ele descansar em pé na geladeira para, ao degustá-lo, que fique todas aquelas leveduras embaixo. Mas isso a gente vai descobrir que no espumante brasileiro a gente pode fazer um pouquinho diferente, que é a indicação de alguns enólogos. E é bem interessante. E quem já fez outro curso já viu que eu já degustei um lírica crua que fiz exatamente isso. Nesse curso nós vamos provar outro espumante do mesmo estilo. Mas a gente deixa aqui claro que é um método muito simples, ou seja, não tem adição de nada. Obviamente é um método natural, né? E vem daí o nome Pétillant Natural, que vem, na verdade, do Vale do Loire, que é para esses vinhos naturais. Como você não pode colocar o nome natural no rótulo, a não ser que você queira ficar fora da apelação de origem controlada, eles colocam Pétillant. Na França não se pode colocar a palavra natural no rótulo. E aí eles colocam, então, Pétillant, quer dizer Pétillant Natural. Esse é o famoso Pétillant, ok? Ele é feito assim, simples e básico. Mas aqui a gente tem dois problemas. O produtor não sabe o que espera ele do outro lado quando ele termina esse espumante. Afinal de contas, ele apenas prensou, colocou as uvas, fechou as garrafas e esperou o tempo desejado para que ocorresse a continuação da fermentação, que tinha sido interrompida, né? Você interrompeu resfriando, você coloca nas garrafas, leva para as adegas que vão estar entre 17 e 20 graus, as leveduras vão voltar a trabalhar e vai acontecer essa fermentação novamente. As leveduras, mais uma vez, são as indígenas, ou seja, provenientes da própria uva que foi esmagada, não foi adicionada. Então, o que o produtor tem no final é um produto que ele não sabe como está. Ele não sabe o que espera apenas depois que ele abre a primeira garrafa. Então, só para recordar, a gente teve um mosto, que foram das uvas prensadas, começaram a fermentar, foi interrompida essa fermentação com o resfriamento desse tanque, normalmente já coloca em autoclave, ok? Após, então, essa interrupção que você transformou um pouco do açúcar daquela uva em álcool com as leveduras indígenas provenientes da própria uva, não foi adicionado licor de tiragem.
ele vai ser enviado para as garrafas. Nas garrafas, ele vai sofrer, vai ser fechada com uma tampa coroa, vai para as caves, as adegas, que aí a temperatura não é tão baixa, volta a ter uma temperatura entre 15, 16 e 20 graus. As leveduras voltam a trabalhar e ao voltar a trabalhar, elas vão terminar de se alimentar um pouco do açúcar que tinha ainda naquele vinho e também transformar esse açúcar em álcool. O que acontece é que você tem leveduras apenas indígenas, então elas têm que estar dispostas a trabalhar, você não adiciona mais leveduras, e as leveduras também param depois de um determinado teor alcoólico e às vezes eles não conseguem transformar todo o açúcar desse espumante. Então por isso que muitos métodos ancestrais são um pouco doces, e como a garrafa está fechada e o produtor ainda não experimentou, ele não sabe o que ele encontrará no final. Obviamente que hoje eles sabem, eles marcam 10 dias mais de fermentação lenta, 15 dias mais dentro da cave com a temperatura de 21 graus, e aí a gente consegue chegar no que a gente espera. Eles fazem estudos de quantas gramas de açúcar tem em cada fruta, eles fazem estudo da qualidade da levedura selvagem, proveniente da própria uva, eles têm como fazer essa técnica. Mas não é permitido adicionar. Então você vai ter um vinho muito natural, que você vai depender 100% da natureza. Consequência disso, temos duas consequências negativas. A primeira é a falta de padronagem daquele vinho todos os anos. Um produtor desse ano pode ser que no próximo ano ele não vá ter o mesmo espumante, que eles não vão ter nem o mesmo paladar, nem a mesma qualidade, ou vai ser um pouco mais doce ou um pouco mais seco, porque você faz de forma 100% natural, você não faz uma intervenção. Então, você não tem um padrão contínuo de todos os anos. Isso para alguns produtores não é interessante, principalmente quando a gente fala de um comércio exterior, porque o produtor, o consumidor, ele quer encontrar aquele rótulo novamente como ele provou. O segundo ponto é que o consumidor final, ele não está preparado para vinhos com sedimentos. Até pouco tempo atrás, algumas fichas técnicas, a gente colocaria que o vinho turvo era um defeito, e hoje você tem que saber identificar se ele é ou não da qualidade para apresentar uma turbidez. Então, muitos consumidores finais não estão dispostos a ter um vinho com essa característica na taça. Além disso, são muito mais, eu poderia dizer, como indigestos, eles são pesados, devido a essas leveduras estarem ali. Então é um vinho que pesa mais e o consumo acaba sendo um pouco mais lento e até um pouco mais doce, ou seja, existem algumas características que não são tão positivas. Falando agora das características positivas, o que aconteceu é que a França, percebendo o crescente mercado desse tipo de espumante, que não é o champanhe nem o cremant, abriu algumas permissões para a produção do método ancestral. Então a gente tem mais duas formas de fazer esse método ancestral dentro da legislação francesa. Nesse segundo método ancestral de se produzir espumante, é permitido duas etapas, a tiragem e a filtração. Não é permitido o degorgement e nem o remoage. Como é que faz então? Você vai fazer o vinho, você vai prensar as uvas, você vai ter um vinho, vai começar a fermentar ele ali no tanque, e aí você vai chegar num momento, você vai resfriar aquele tanque, inibindo a continuação da fermentação. Então você paralisa a fermentação, você vai jogar aquele vinho para garrafas, adicionando licor de tiragem, ou seja, você acrescentou um pouco mais de leveduras e açúcar àquele tanque que vai levar esse vinho para as garrafas, para contribuir um pouco mais com a fermentação. Então você vai contribuir para que aquela fermentação ocorra maior, mais
fermentação, transformando mais açúcar em álcool. Normalmente, se ele for método ancestral sem etapa nenhuma permitida, vai ficar entre 7 e 8 graus de volume alcoólico por litro. E aqui a gente consegue chegar a 11, 11,5, que é bem interessante. Então, foi permitido colocar o licor de tiragem e ele foi engarrafado. Após essa continuação da fermentação nas caves, exatamente como foi feito no outro método, eles vão abrir essas garrafas, estava com a tampa coroa, vão jogar em um tanque e vão filtrar para garrafas novas e limpas. Ou seja, eu permiti que adicionasse o licor de tiragem para ajudar a fermentação e eu permiti uma filtração. Assim, o meu produto final vai ser um espumante mais límpido e mais alcoólico. É bem comum em Limoux produzir esse tipo de método ancestral. Também é chamado de método Dios, ok? Então, a gente tem, vocês podem achar que não é um método ancestral, mas é. Ele não permite, não faz um vinho base, você não mistura vários vinhos, você não tem essas etapas que a gente teve lá no método tradicional ou no tanque. A gente faz um vinho único das uvas que foram prensadas e elas é que vão para a garrafa. Aqui no caso só adiciona um pouquinho do licor e aí depois vai filtrar e engarrafar novamente, ok? Não teve escolha da qualidade das uvas, não. Ele escolhe ali as uvinhas antes de preparar, mas o vinho já é proveniente da própria uva, ok? E o terceiro método ancestral, vamos dizer, que na verdade tudo é um método só, mas só algumas liberações, vocês podem encontrar o nome Diosi, falando em português. E esse método não permite a adição do licor, permite apenas a filtração, ok? Então a gente tem essas escápulas no método ancestral de produzir um espumante, que é o método como foi inicialmente feito o espumante. E já que a gente está falando do método ancestral, é importante a gente falar que o Vale do Loire, como eu disse no início, é muito influente nisso. Eles fazem espumantes naturais e eles fazem, inclusive, eles têm uma apelação de origem controlada desde 2007, que é a Pétillant Original, que são espumantes naturais, não pode usar a palavra natural, então eles usam original, e às vezes você vai encontrar o nome Pétillant, como eu já expliquei. E aí, existe um controle quanto à qualidade, não pode ser adicionado açúcar, a colheita tem que ser manual, o teu alcoólico tem que ser por volta de 12,5 e tudo isso para ter realmente o espumante da melhor forma e mais natural possível. Então o sul da França e várias outras regiões, além do Vale do Loire, produzem bastante isso e o resto do mundo também. Na França, se você ver o nome, você pode ver Pétillant, mas você não vai ver o natural. Ou Pétillant, que você vai já entender que é. Alguns colocam, a gente vai tomar um Mauzac natural, aí eles colocaram Mauzac natural, mas não está na classificação, na apelação de origem controlada. Então eles optam por estar fora exatamente para ter essa liberdade de colocar que o vinho é natural. É bem interessante isso. E fora daí, qualquer lugar do mundo pode colocar, porque as legislações são mais brandas. O mundo inteiro produz Pétillant e você vai ter que ler bem a ficha técnica para ter certeza, porque existem várias categorias quanto ao açúcar residual desse espumante. Nós aqui no curso vamos provar, eu vou provar com vocês e a gente vai fazer análise de espumantes nessa categoria, ok? Esse vídeo era para a gente deixar claro como é o método ancestral, como foram criados os primeiros espumantes. Às vezes a gente lê muito que foi o champanhe, temos muitas literaturas que defendem que é o champanhe, que vamos dizer que viram estrelas, que o esposo da Veuve Clicquot, o Perrion, ele era cego e ele ao degustar um espumante deu borbulhas. A gente tem muitas lendas lindas. Ficamos como histórias porque os registros dos livros dizem que os primeiros espumantes vieram lá de Limoux em 1531 registro e era esse o método como eles faziam e muitos produtores locais fazem. Uma característica muito grande na região de Limoux é a produção, em Gaillac também, que é bem ali próximo, toda aquela região, é a quantidade de vinhos naturais. Essa é uma tendência de produzir
vinhos naturais com vinhedos naturais, colheita manual, utilização de animais para ajudar a manter pragas longe ou mesmo para a colheita de uma forma mais natural. Então é uma região muito propícia para quem busca vinhos mais nessa categoria de natural. Nós vamos provar um aqui de Mauzac, 100% Mauzac, e aí a gente vai falar um pouquinho inclusive das características desse espumante.